coisa a vocês. Eu tinha relatado no vídeo um pedacinho da situação com meu pai, né? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: como que eu consegui superar essa situação com relação ao meu pai, todas as mágoas, todo o sofrimento que eu passei com ele? Até os meus 26 anos de idade, eu carregava uma dor imensa com relação ao meu pai. Então, quando alguém me perguntava sobre ele, eu não conseguia falar. O nó na garganta que vinha fazia descer as lágrimas, de tão dolorido que era a situação. Mas eu busquei estudar espiritualidade e eu fui para um centro espírita, né? No centro espírita, eu estudei muito o evangelho. Aí havia um tema que estava falando relacionado ao perdoar os nossos inimigos. Quando eu me deparei com esse tema, eu ouvi que alguém falou assim, que para a gente perdoar uma pessoa que a gente tenha muita mágoa, precisávamos pegar aquela pessoa e olhar ela como se ela fosse uma criança no colo, um bebê, né? E nós estivéssemos acolhendo ela ali, dando a ela todo o amor que ela precisava. Eu gravei isso na minha memória e eu passei a fazer essa prática diariamente. Então, todos os dias, eu me lembrava do meu pai, vinha aquele ressentimento, aquela dor. Eu mentalizava ele como se ele fosse o meu filho no meu colo, né? E ele tivesse muito carente, necessitado. Então, eu tratava ele com muito amor, com muito carinho. E assim eu fui fazendo, seguindo as práticas espirituais, né? Indo sempre aos centros espíritas, me envolvi muito na época com o centro espírita, fiz vários estudos, entrei em vários estudos das obras, né? Trabalhei também com a evangelização infantil espírita, e com isso o tempo foi passando, eu conheci o meu marido, né? E nesse processo, ao decorrer do tempo, eu fiquei grávida, então tive meu primeiro filho. Aí, para minha maior surpresa, o que aconteceu comigo foi, quando meu filho nasceu, eu sonhei com meu pai, coisa que não estava acontecendo. E aí eu, amanhecendo o dia, fui conversar com meu esposo sobre isso, né? E eu notei que as lágrimas, as dores que era tão forte já não acontecia mais. Então, naquele momento, eu entendi que eu tinha conseguido superar aquela dor que era muito forte em mim, aquele problema de falar e sentir raiva, sentir mágoa, sentir a garganta travar. Eu notei que eu tinha superado. Então, todo o processo das curas se dá quando a gente resolve olhar para aquela situação, aceitar ela e passar a trabalhar no sentido de resolver o problema. Foi o que eu fiz comigo. Eu queria me livrar daquela dor. Eu queria resolver aquele problema, porque carregar dor com o nosso pai não é brincadeira, né? E eu não queria mais aquilo para mim, porque imagina 26 anos e ainda ao falar do pai sentia toda aquela dor, era muito ruim, né? Então eu queria de todo jeito resolver a situação. E eu consegui. Eu sei que ao passar dos anos, eu fui observando que sempre que eu me lembrava do meu pai, eu já não sentia mais aquela dor. Eu sentia que ainda existia alguma coisinha lá no fundo, sabe? Mas aquilo já não me afetava tanto, né? Então eu fui sempre que vinha esse sentimento com o meu pai, e às vezes eu sentia que aquilo ainda pesava em mim, eu mentalizava e fazia um pedido para ele, onde quer que ele esteja, né? Onde quer que ele estivesse, que ele recebesse aquelas orações com forma de carinho e de amor da minha parte. Assim eu fui fazendo sempre. Passei a sonhar com meu pai. Aí sempre que eu sonhava com meu pai, eu já percebia que aquelas dores elas já não estavam mais manifestando como antes. E o tempo passou. Hoje ainda eu trabalho a relação com meu pai. Ainda trabalho isso. E graças a esse trabalho que eu venho fazendo, que é longo e é muito profundo, é que hoje eu consigo fluir melhor na minha vida.
o movimento de ação, de poder fazer as coisas acontecer, de seguir um caminho, de abrir as portas para a minha vida, de movimentar, trabalhar, de fazer as coisas na minha vida se manifestar, está ocorrendo. Significa que essa dor profunda, essa mágoa profunda que eu tinha com meu pai já não me afeta tanto. Porque se afetasse, com toda certeza eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, por que eu conto essa história? Porque tudo parte da gente. Então, se você tem um problema com o teu pai, com tua mãe, ou com alguém, ou com o esposo, ou com o filho, o primeiro passo de resolver é você mesmo, é em você, é em mim, em quem quer que seja. A pessoa que estiver vivendo a situação precisa dar o primeiro passo. Quando a pessoa faz um movimento de querer mudar, de querer resolver a situação, ela começa a caminhar. E a pessoa começa a fazer as mudanças. As pessoas que antes estavam, de certa forma, magoando, já passa a não magoar mais. A nossa vida passa a fluir com mais leveza. As coisas boas começam a acontecer. É assim que nós somos. Nós precisamos olhar para nós em primeiro lugar. Se o problema dói em nós, nós precisamos olhar para nós. Temos que reconhecer a dor em nós, temos que reconhecer o lado escuro da vida na nossa vida, porque só reconhecendo e aceitando é que conseguimos corrigir o problema. Se a gente não fizer, rejeitar a situação, negar a situação, evitar falar na situação, mais essa situação perdura e faz você sofrer, nos faz sofrer. E o que faz com que a gente deixe de sofrer é enfrentar a situação. Vai doer? Vai doer muito mesmo, porque não é fácil você olhar para uma coisa que te machucou muito e você ter que falar, eu aceito isso na minha vida e eu vou trabalhar para corrigir isso. Não é fácil, mas tem que ter coragem, tem que juntar todas as forças e fazer as coisas acontecer. Por mais que você vá num terapeuta, que você procure alguém para te ajudar a resolver a sua dor, o primeiro passo é seu, é meu ou de quem quer que seja. Nenhum terapeuta vai conseguir resolver uma coisa que depende de você mesmo ou depende de mim ou de quem quer que seja, né? Então, assim, essa é a continuidade do meu vídeo, né? Caso vocês se interessem em saber mais alguma coisa, eu posso aqui falar um pouco mais da minha história, desde o comecinho da infância, tá? Eu sei que isso pode ajudar muita gente, porque eu sei entender a dor do outro, eu sei o que as pessoas sofrem, eu sei o que é uma pessoa que passa por dificuldade, agressão, com vícios, com necessidades, falta de moradia, falta de alimentação, eu sei tudo isso. Então, se vocês desejarem conversar comigo, ou saber alguma coisa mais a respeito, ou querer entender alguma coisa, ou querer de alguma forma que eu ajude vocês a lidar com a situação de vocês, é só entrar em contato comigo que eu vou receber com muito carinho.